Saúde Mix. Apoio. Hospital Maternidade Frei Galvão. Loja Zé Demais Guaratinguetá. Olá, está começando agora mais um programa Saúde Mix. Aproveite e inscreva-se em nosso canal lá no YouTube e também baixe o nosso aplicativo no Play Store Nova TV Vale. Você aí do outro lado, é o tipo de pessoa acostumada a praticar atividades físicas ou não? Até mesmo quem já tem essa rotina, depois de um feriadão prolongado como esse, com muitas guloseimas, muita coisa gostosa, fica um pouquinho difícil retomar com essa rotina, não é mesmo? Bate aquela preguiça de levantar um pouquinho mais cedo, ir pra academia, ou sair para correr ao ar livre, praticar uma arte marcial, não importa, né? O importante é estar se movimentando. Praticar atividade física é tão importante não somente para a parte física, mas também como para a nossa saúde mental, né? Nossa saúde física e mental. Devido ao estresse que nós passamos durante todos os dias de nossas vidas, com a família, com o trabalho, aquela correria, ou até mesmo aquelas pessoas um pouco sedentárias que ficam ali só na frente do celular. Enfim, é sempre muito importante manter o seu corpo em movimento. Quem vai explicar melhor, até mesmo qual a melhor idade para começar a praticar atividade física, é o nosso querido Dr. Vanderbilt. Fala, doutor! Olá, mais uma vez muito bem-vindos ao Saúde Mix. O Saúde Mix está começando a nossa conversa dessa semana. Mais uma vez agradeço aí a todos pela participação de sempre, pelo compartilhamento, pelas curtidas, pelos comentários. E a você, Vanessa, nosso agradecimento eterno por você estar aqui conosco, sempre estando junto, apresentando, iniciando o programa e depois com a nossa agenda cultural. Lembro que o Saúde Mix é um programa que não tem fins lucrativos, ele está aqui para ajudar você e a quem você gosta, a quem você acha que seja merecedor de você compartilhar esse conhecimento que você tem aqui conosco. Bem-vindos mais uma vez. Hoje o Saúde Mix vai abordar um pouquinho aí, falando sobre um pouquinho sobre atividades físicas. A gente não vai aqui falar sobre que tipo de atividade física, o que você deve fazer ou não fazer, como fazer. Mas hoje a gente sabe que é um dos grandes maus do século, a falta de atividade física, a correria que a gente emplaca aí no dia a dia, as pessoas que trabalham, seja dentro de casa mesmo ou fora de casa, nos grandes centros, que hoje vem se passando até para os pequenos centros, essa correria, esse mundo muito cheio de tecnologias, a gente praticamente não tem descanso com telefonia celular, principalmente acessível, e a gente acaba entrando numa rotina, a gente acaba sendo engolido por isso tudo aí e tendo uma qualidade de vida que a gente vai acabar sofrendo com o tempo e muitas vezes isso vai consumindo a gente não consegue entender muito bem. Eu costumo dizer que não importa qual seja a sua atividade, se você fique trabalhando no computador, ou se você fica mais em pé o dia inteiro, ou se você fica subindo e descendo escada, ou meio a meio, sentado e levantado durante um tempo, enfim, não importa qual seja a sua atividade profissional diária, você tem que ter um preparo físico para aquilo, você tem que aguentar um pouquinho, você tem que estar fisicamente preparado para que você aguente o tranco, para que você consiga exercer essas atividades e que depois você não fique dolorido, você não tenha uma postura inadequada, sofrendo com a coluna, ou mesmo sofrendo com algum tipo de doença articular e principalmente com desgaste muscular. Então é importante que a gente tenha em mente que a atividade física não faz só bem para o sistema cardiovascular, para a cabeça, né? A gente fala oxigenar, a hora que você está fazendo atividade física, você está colocando mais oxigênio para dentro do seu corpo, você está oxigenando todas as células, o cérebro do seu corpo, isso vai ajudar muito você. Mas esse preparo físico é fundamental para que a sua parte óssea, muscular, esteja preparado para tomar essa pancada aí do dia a dia, não importe como seja a sua atividade diária profissional. Fique com a gente, curta, compartilhe, o Saúde Mix vai falar sobre isso agora. O foco é falar sobre atividade física para praticamente todas as idades. A gente sabe que quanto mais cedo a gente começa a ter gosto pela atividade física, mais fácil, mais dependente a pessoa fica durante a sua vida inteira a ter uma necessidade de fazer esse tipo de atividade. As pessoas que foram criadas desde criança a praticar algum esporte, foram estimuladas para isso,
elas vão ter uma facilidade de não abandonar essa atividade aí durante o tempo. Já as pessoas que nunca tiveram esse estímulo ou acesso, quando já estão à fase adultas ou mesmo mais velhas, elas têm uma dificuldade muito grande, que isso vai desde a parte mental, né, de aceitação daquele tipo, quanto à parte estrutural, corpórea mesmo. Então é muito importante que se tenha essa intensidade, que se tenha essa intenção de começar as atividades o quanto antes. E hoje a gente vai falar um pouquinho em relação a isso, chupinhar isso, a gente vai pegar um pouquinho emprestado a diretriz americana para a atividade física para o povo americano. Nós no Brasil não temos essa diretriz, nós não temos isso aí formatado, embora exista a necessidade que se faça isso, mas a diretriz americana ela já existe há algum tempo. Embora a gente imagine ali que o americano seja aquele, né, uma população um pouco mais obesa, sedentária, mas isso já vem mudando muito. Sim, tem lá realmente grandes vícios de alimentação, mas que isso também vem sendo batido juntamente com o próprio governo americano, quanto a própria Organização Mundial de Saúde, que tria um pouquinho esse índice de obesidade, e que a gente sabe também que hoje o maior índice de obesidade que cresce é no infantil. É a criança que apresenta o maior índice de obesidade, de crescimento do índice de obesidade, mundialmente falando. Então, juntamente com essa diretriz e alguns valores que a Organização Mundial de Saúde tem como patamar, como base, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A Organização Mundial de Saúde, ela determina, isso considerando aí já alguns anos atrás, mas de 2010, que seria necessário, né, para uma pessoa, vamos colocar adulta, 150 minutos semanais de atividade física aeróbica moderada, né? Quer dizer, 150 minutos por semana, não é uma coisa muito longa, muito importante, ou, dependendo, você pode reduzir isso para 75 minutos, para metade, mas uma atividade física um pouco mais intensa. Obviamente isso você não vai sair da noite para o dia, vai sair da cama e vai falar, hoje eu vou fazer atividade física e vou começar a virar outro. A ideia é essa, mas obviamente você tem que fazer uma série de preparativos para que isso aconteça de uma forma mais saudável para você antes que você comece a fazer isso tudo. Mas só para que você tenha ideia, então a Organização Mundial de Saúde preconiza essa faixa de atividade para que você saia do sedentarismo, para que você tenha uma atividade física adequada. Obviamente, a gente sabe também que qualquer coisa que você faça, né, aquela pessoa que está extremamente parada e começa a fazer algum tipo de atividade física, uma caminhada, ou jogar um tênis, jogar um basquete, mesmo que seja de uma forma bem recreativa, aquilo ali já cai muito a incidência de mortalidade em relação a problemas cardiovasculares com o tempo. Então, qualquer atividade hoje, diferente do passado, ela já é considerada um ponto positivo dentro dessa diretriz nova que os Estados Unidos está abraçando. E a gente costuma dizer, tendo muita gente que fala assim, doutor, eu não faço atividade física nenhuma, mas limpo a minha casa o dia inteiro e não paro nem um pouquinho. Vamos brincar até falar que não existe, né, campeonato mundial de limpeza de casa, ou de subir e descer escada, enfim. Mas isso significa o quê? Que a pessoa ela não é sedentária, né? Ela é uma pessoa ativa, mas em relação à atividade física, isso não é considerado uma atividade física. Embora se hoje, por exemplo, semana passada mesmo atendi um rapaz que ele não faz atividade física, mas ele trabalha numa situação que faz com que ele suba e desça escada quando o dia é leve, mais de 700 degraus por dia. É uma atividade importante. Então eu acho que realmente é diferente da pessoa que fica sentada o dia inteiro ou a pessoa que fica em pé o dia inteiro. Esse tipo de pessoa ela não faz um preparo, ela não mexe, ela não prepara a musculatura, não oxigena muito bem o cérebro. A gente sabe que essa situação de subir e descer a escada o dia inteiro, muitas vezes tem muitas academias aí, ou mesmo atividades fora de academias, com algum personal, alguma atividade orientada. Subir e descer a escada pode fazer parte de uma atividade física interessante, e isso aí pode englobar. A mensagem nesse momento significa que comece a fazer o que você tiver mais afim de fazer, mais apto a fazer. Muitas vezes sair da inércia quando você está parado e para poder começar alguma coisa pode ser um pouquinho penoso, né? Dores musculares, às vezes horário, né? Não acorda muito cedo ou chega em casa muito tarde. Você tem que entender que se você não olhar para você e começar a cuidar de você, o mundo vai te engolir.
Então você tem que separar alguns minutos, alguma hora, que seja antes do dia começar, no meio do dia, no final do dia. Isso é importante para que você comece a sair da inércia e comece a fazer uma atividade física, visando principalmente esses 150 minutos semanais, né? Em 7 dias você vai ter que fazer 150 minutos de uma atividade aeróbica moderada. A gente vai começar falando da faixa etária bem baixa, isto é, a partir de 3 anos de idade, você já pode sim colocar seu filho, seu sobrinho, seu neto, as crianças para fazer alguma atividade física, sim, tá? Ela obviamente não vai ser uma atividade física regrada, igual já de uma pessoa adulta ou adolescente, mas é muito importante com que elas façam isso. Isso aí ajuda muito na coordenação, isso ajuda muito no estímulo da coordenação motora dela, fazendo com que ela tenha um desenvolvimento muito mais rápido, mais adequado do que a pessoa, do que a criança que fica muitas vezes só brincando ou vendo TV, brincando com brinquedos aí eletrônicos, que está tendo uma grande tendência hoje, ou vendo TV. Então muitas vezes a criança não consegue correr direito. A hora que ela vai encontrar no parquinho com outras crianças que estão ali brincando diariamente ou frequentemente, ela não consegue correr, vai correr, ela corre toda descoordenada, cai muito, então faz parte do desenvolvimento dela. Então de 3 a 5 anos a gente fala que o estímulo, quanto melhor possível, né? É uma atividade relativamente pesada, esses pequenos têm que gastar mesmo, são 180 minutos por dia de atividade, obviamente sem nenhuma neura. Então isso é, brincar, vamos pular corda, vamos brincar de pique-pega, pique-esconde, brincar de bola, que seja futebol, basquete, qualquer coisa que faça com que ela se movimente bastante, fazendo com que ela vá tendo contato com todo tipo de atividade, ajudando tanto no desenvolvimento físico dela, estimulando esse crescimento, né, esse atrito que ele tem com o chão, seja pulando, seja rolando, faz muito benefício, né, a nós que já fomos crianças, principalmente as crianças que estão passando hoje por um tempo diferente que nós tivemos. Hoje, volto a falar, em relação a ficar em casa está sendo muito mais atrativo do que brincar na rua, né? Muita TV, programa fácil de ver, internet, tablet, então isso tudo facilita muito com que os pequenos fiquem preguiçosos e não consigam ver esse benefício, né? Ter prazer na brincadeira quando se tira esse tipo de mundo deles. Então é importante que nós, como criadores, como pessoas que somos responsáveis, estimular eles, obviamente, volto a falar, nessa idade aí de 3 a 5 anos, sem muito estresse, basicamente apresentando e curtindo, né? Proporcionando esse tipo de atividade a eles, para que eles tenham acesso e comecem a pegar um gosto, além de ter os benefícios que a gente já falou. Depois a gente vai passar por uma idade acima de 5 anos, que vai até adolescente, isso tem um longo período aí, né, uma margem bem grande, onde já se passa aí para algum tipo de atividade um pouco mais intensa, vamos assim falando. Então o ideal que nesse período que você proporcione, que você dispõe pelo menos 1 hora de atividade moderada, muitas vezes até intensa, dependendo aí da idade e do interesse da criança, por dia. Isso é, a gente passou de 180 minutos por dia da criança para depois para 1 hora, né? Mas obviamente também a partir dessa idade, principalmente, né, depois dos 8 anos até a adolescência, aí muitas vezes o estudo já toma um tempo muito grande e acabam que muitas vezes você possa ter dificuldade de encaixar essa 1 hora de atividade física aí que seja moderada ou mesmo intensa. Mas é importante que a gente mantenha isso. É importante que a gente estimule esse tipo de atividade, porque muitas vezes a criança mesmo vai ficar dependente disso aí. Ela ficando dependente, ela vai cobrar da gente a necessidade de fazer, ela vai querer fazer. Obviamente não podemos entender como uma fuga, né? A pessoa que não quer estudar, não quer ir à aula, não quer perder tempo ali, perder tempo entre aspas, estudando, sentado, ela vai falar, quero ir para o clube jogar bola, quero ir para o clube fazer isso e tudo. Então tudo tem que ter uma regra, né? Dessa forma é mais saudável a dica ficar entre os treinamentos específicos. Estou na escolinha de futebol, está na escolinha de tênis, ou está no balé, tudo, porque tem hora para começar e hora para acabar, e aquilo é feito simplesmente naquela atividade. Então você consegue muitas vezes organizar um pouco melhor e colocar esse tipo de limite. Lembrando que esses tipos de atividades, né, aleatórias ou de todas possíveis, que vai haver aqui a gente falou entre dança, capoeira, corrida, basquete, vôlei, todos são importantes porque eles vão determinar
Fôlego, né? Por exemplo, um grande exemplo, a natação, que dá muito fôlego na gente. Praticamente a gente faz muita atividade aeróbica com pouco tempo de respirar, de oxigenar. Isso vai aumentando a capacidade do indivíduo de oxigenar melhor, né? A força, aí, muitas vezes, numa capoeira ou ginástica olímpica, que seja, com atividade que requer um pouco mais de força, o próprio vôlei também, assim como o favorecimento da musculatura e principalmente o esqueleto. A gente sabe que as atividades de impacto, isto é, vamos pegar o basquete, o vôlei, que pulam bastante, a própria capoeira, que te dê aquele impacto no chão, faz com que você evite uma perda óssea no futuro. Isso aí gera pequenas cicatrizes, vamos colocar assim, faz com que o osso da criança ela cresça de uma forma mais consistente. A criança que fica parada, que não tem esse estímulo do impacto ósseo, acaba que o organismo entende que ele não precisa fortalecer aquele osso porque a criança não está precisando daquilo, ela não está exigindo com que o osso fique mais forte. Vai chegar mais para frente, numa idade adulta, mais velha, ela vai ter facilidade de fratura de osso, né? Fratura óssea mesmo, mas nem que precisa ser traumática, não, muitas vezes só de torcer o pé, uma pancadinha leve, acaba tendo algum tipo de fratura, justamente porque o osso não foi preparado para aquele tipo de situação. Quando se tem um estresse maior, e considerando que a gente numa fase mais velha da vida, a gente tem a tendência a perder cálcio dos ossos, então os ossos ficam mais finos mesmo. Mas quando a pessoa tem esse preparo físico, essa situação de que desde criança ela exige do osso dela, fazendo que o osso tenha mais força do que o padrão ali, ela vai ter uma não facilidade para fazer esse tipo de fratura. E isso aí é um ganho muito, muito importante que a gente vai ter lá na frente de nossa vida. A nossa outra etapa, né, a nossa outra fase já vai envolver aí um grande público, que são os adultos em geral, né? Um público adulto aí que vai praticamente, vamos colocar de 18 anos a pelo menos os 60 anos de idade. Essa grande massa aí, a gente já sabe que a atividade física para ela já tem um grande benefício em evitar problemas cardiovasculares, assim como ajuda no controle de peso. Volto a falar que nem sempre, né, as pessoas abraçam a atividade física como perder peso, né? Realmente, para perda de peso existir, tem que fazer uma atividade muito próxima desse molde que a gente está falando aqui, ou até mais um pouco, e juntamente com uma educação alimentar. Então você pode fazer atividade física o dia inteiro, se você não tiver uma educação alimentar, saber o que comer, a hora que comer, muitas vezes você não vai ter o sucesso em relação ao controle de peso como deveria ter. Mas isso não é o que a gente está chamando a atenção aqui hoje, a gente só está pincelando isso, mas dizendo que realmente a atividade física, nessa faixa etária aí que a gente está dizendo agora, tem um benefício muito grande de ajuda de controle de peso e evitando aí complicações cardiovasculares. Essa nova diretriz americana, ela hoje entende que existe um benefício muito grande também na atividade física em relação à prevenção de doenças neurológicas, com essa oxigenação melhor, com ativação de neurotransmissores. Hoje acredita-se muito que as doenças demenciais, como o Alzheimer, que é um grande clássico, né, que a gente tem, possa ser evitado ou retardado, quer que seja, com uma atividade física adequada e constante durante a vida da pessoa. Então, além dos benefícios cardiovasculares, hoje a medicina já entende também que a parte neurológica ela vai ser bem favorecida, evitando com que haja esse tipo de desgaste da cabeça, a gente consiga chegar lá. Por quê? Porque fazer uma atividade física muitas vezes exige muita coordenação. Além de tudo, dependendo do que você faça, você tem que estar completamente ligado ali naquele jogo, seja um jogo mais estratégico, ou seja num jogo mais individual, mas você tem que estar focado no objetivo final, que é do jogo, da sua atividade física. Então, muitas vezes, você está ali estimulando a sua cabeça, além de estar fazendo com que todo o seu corpo trabalhe de uma forma harmônica, para que você execute aquela atividade da melhor forma possível. Então, o cardiovascular agradece, o peso agradece, assim como hoje a gente sabe que a parte neurológica também é muito preventiva. Qual seria o foco, né, nos adultos em relação a essa atividade física? A gente vai começar também falando dos 150 minutos semanais de atividade aeróbica, principalmente moderada. Isso seria já o início de você começar a adquirir esses benefícios que a gente está dizendo até agora.
Ah, mas obviamente tem gente que quer passar disso aí. Claro que tudo que a gente está falando aqui de atividade física sempre vai necessitar, e principalmente dependendo da idade, de um acompanhamento médico, de uma avaliação inicial médica, tanto que hoje as academias sempre vão pedir para muita gente, para todos, né, os alunos, uma declaração médica de que você está apto, você pode praticar atividade física, né, por mais que você queira buscar isso para o bem, de repente se você está com uma pressão alta, né, bem descontrolada, no momento que você for fazer atividade física, a pressão vai subir mais ainda e pode colocar você em risco. Então sempre é legal realmente para a pessoa que está muito parada, que nunca fez atividade física, passar por uma avaliação médica, por uma orientação, muitas vezes junto aí com outros profissionais, né, da própria parte de educação física, como nutricionista, para que você possa formatar um escopo muito interessante de atividade e fazer de uma forma bem segura e gradativa. As pessoas que conseguem evoluir acima disso, pode fazer aí dobrar isso aí, 300 minutos por semana. Isso aí, qual que é o ganho? Esse é o ganho de preparo físico, esse é o ganho de menor incidência ainda de doenças cardiovasculares e muitas vezes evitando ou controlando até quem já tem, né, mas pode ser evitado ou mesmo estar melhor controlado, doenças como diabetes. Então, o diabetes é uma doença que agrada muito da atividade física, porque ele consegue organizar melhor essa deficiência hormonal que ele tem e ajustar muito mais a glicemia. Além disso, você normalmente, né, a pessoa que está nesse patamar de atividade, que está focando esse tipo de atividade, vai se importar muito com a nutrição, vai se importar muito com o que comer, o que não comer, vai ter uma educação alimentar bem interessante, isso aí também só vai trazer benefício. Após a fase adulta, a gente já vai entrar na melhor idade, né, nos idosos, e hoje em dia a gente sabe que cada vez mais a gente tá tendo uma longevidade maior e um dos motivos realmente é o cuidar de si, né? A pessoa que vem cuidando dela vem largando hábitos ruins e mantendo os bons hábitos, no caso aqui a atividade física. Os idosos então vão ter hoje um grande valor dentro dessa conversa de hoje. E a atividade física para eles, o que é o ganho? O ganho deles é uma autonomia, isto é, muita gente hoje chega com 75 anos, mal tem autonomia para levantar da cama, mal consegue ir ao banheiro sozinho, não consegue fazer uma comida sozinho. Então a pessoa quando tem uma atividade física, obviamente vai mudar um pouco desse patamar todo que a gente falou, mas mesmo essa diretriz fala que a pessoa mais idosa, né, acima de 60 anos de idade, 65 anos de idade, quer que seja, mantém uma boa atividade física, um bom condicionamento físico e um acompanhamento médico adequado, ela pode sim se encaixar nesses 150 minutos de atividade mais moderada ou intensa, semanal, ou mesmo mais que isso. Então isso tudo vai trazer o quê? Benefício para o idoso. O benefício justamente é essa autonomia que ele vai ter. Então aquela pessoa que mantém uma atividade física, que mantém ali uma fonte de equilíbrio para ela, um fortalecimento muscular, ela vai cair menos. Caindo menos, ela vai ter menor chance de fratura. Se ela já faz atividade física desde há muito tempo, vamos lembrar da situação da perda do osso, ela vai ter menos condições de fratura, ou mesmo fraturando, vai ter fratura menos grave. A gente sabe que as pessoas que fraturam fêmur acima de 70, 75 anos de idade, em menos de um ano, 1/3 dessas pessoas morrem por falta de qualidade de vida, por complicações, porque não tiveram uma adequação do corpo durante o tempo todo. Então o idoso ele tá aberto a fazer esse tipo de atividade física, obviamente dentro da limitação de cada um, dentro da condição física de cada um, mas hoje ele pode e deve continuar fazendo também o que for mais viável, o que for melhor a ele. Outro público também que muitas vezes se tem dúvida ou se coloca como uma situação que não se pode fazer atividade física são as futuras mamães, as gestantes e muitos também do pós-parto, isto são pessoas que com certeza se conseguir manter alguma atividade física desde o início da gestação e podendo, obviamente, isso aí obstetra, né, no caso aí o outro médico, né, se tem diabetes, se tem algum problema cardíaco, mas podendo exercer atividade física, isso vai ser muito bom
tanto em todo o período gestacional quanto no pós-parto. E o que isso vai fazer? Vai ajudar você a minimizar a balança, isso é, essa atividade física vai fazer com que você consiga manter o seu peso mais adequado, juntamente com uma dieta mais balanceada para não prejudicar você e muito menos o neném. Vai ajudar o quê? A manter a sua pressão arterial adequada, porque tanto esse condicionamento físico, a exigência que se tem de carregar um filho no ventre, né, na barriga, aumenta muito a nossa demanda, aumenta muito o nosso consumo cardíaco e muitas vezes tem pessoas que começam a elevar a pressão. Então você tendo um peso adequado, não tendo um ganho de peso muito alto, tendo um condicionamento físico mais preparado, dificilmente você vai evoluir com alterações de pressão, e essa alteração de pressão, lembro que pode causar até prematuridade, um nascimento mais precoce e complicando tanto a sua vida quanto do neném. A atividade física também pode, muitas vezes, ajudar no controle de diabetes ou mesmo evitar o diabetes, que a gente chama de gestacional. Então, tem gente que já tem uma tendência a criar o diabetes, a ter o diabetes, e muitas vezes a gestação vem como um estímulo maior. Então chega lá, eu não era diabético, chega na gestação, pum, explode a glicose, você tem que começar a usar medicamentos e tudo. Então uma atividade física pode muito bem adequar essa balança hormonal, como a gente falou, e evitar com que você desenvolva o diabetes. Outro fator também, muitas vezes, é a depressão, que existe com uma certa frequência, principalmente no pós-parto. Então a pessoa que tem uma atividade física, que tem um foco, que precisa daquilo para viver, aquilo vira, certo, como a gente falou, uma certa dependência. Então muitas vezes ela vai passar batido por cima dessa depressão que pode acontecer principalmente no pós-parto, e isso é muito importante. Olha só os benefícios da atividade física, quanta coisa ela proporciona. Além de tudo, ele facilita o parto, porque você está mais oxigenada, você está mais ávida, você está mais esperta, e principalmente se for um parto normal. Então, um parto normal vai ser muito facilitado pelo seu condicionamento físico e que vai ajudar muito na sua recuperação. Mesmo a cesárea também, quando você está com preparo físico legal, sem muito peso, isso vai ajudar também a ter uma recuperação pós-operatória fantástica. Além do que, quem vai ganhar disso tudo é o seu bebê. Porque você tendo toda essa atividade toda, todo esse cuidado em relação à pressão, diabetes, peso, o seu bebê vai nascer num bom peso. Isso é, ele não vai ter o risco de ter um sobrepeso muito grande. E isso aí muitas vezes já é um fator que pode acarretar para ele tendências a ter problemas no futuro. E o tipo de atividade vai se encaixar, né, como normalmente a gestante é um adulto, vai se encaixar muito próximo daqueles 150 minutos de atividade aeróbica moderada, né, durante a semana. Isso tudo não precisa ser de um tipo de atividade só, normalmente vai depender muito da condição de cada uma, né, em relação principalmente ao que o obstetra vai falar, mas isso tudo pode ser variado entre hidroginástica, pilates, alguma caminhada, yoga, alongamento, isso tudo vai fazer com que você tenha um controle melhor, uma situação que vai favorecer isso tudo que a gente acabou de falar logo atrás. Então lembrando que a gestante, a mamãe que já acabou de nascer o seu filhinho, deve sim se enquadrar nessa situação de 150 minutos de atividade aeróbica moderada por semana, desde que o obstetra principalmente tenha liberado. Em resumo, né, a gente sabe então que para você abraçar essa atividade física, a gente precisa ter algumas orientações. Obviamente sempre um profissional, para quem não faz atividade física, nunca fez, quer começar, um profissional como um professor de educação física, um orientador, vale muito a pena. Lembrando sempre que existe uma necessidade muito grande de se fazer um check-up antes, né, passar por um cardiologista, um clínico, alguém que possa orientar você, fazer as prevenções mínimas e muitas vezes também possa ser lançado mão aí de um acompanhamento nutricional. Mas a prática consciente dessa atividade física, isso é dentro do seu limite, esse é o mais importante, né? Não adianta você, hoje, você idolatrar, você falar assim, olha, nossa, eu queria estar igual aquela pessoa lá, malhando, pegando peso, correndo na esteira e tudo, mas você tem que trazer isso tudo para um desejo seu e você começar, vamos dizer assim, engatinhando. Quem não faz nada vai começar bem devagar. Então essa prática consciente é muito importante porque ela vai trazer saúde a você, ela vai evitar que você se machuque, vai evitar complicações maiores. E tudo na vida tem que ser passo a passo, degrau por degrau, para que você chegue lá no topo. Outra forma é do seu jeito.
né? Você tem que fazer o que é melhor para você da melhor forma possível. Então, muitas vezes, se você está tendo algum auxílio lá de uma pessoa, professor de educação física, de repente ele vai fazer uma proposta para você, mas que você não se agrada ou não se adequa àquilo. Então é importante que você passe isso a ele para que ele reformate isso tudo e faça uma proposta diferente para você, que você fique mais agradável. Porque se você começa a fazer alguma coisa que não é para você, mas porque o outro pediu, porque o outro sugeriu e você de alguma forma acatou, aquilo pode se tornar não agradável, aquilo pode deixar você não muito feliz e daqui a um tempo você se sente desestimulado e acaba abandonando aquilo. E para quem nunca fez atividade física, de repente isso gera um trauma que fala assim, eu não quero fazer atividade física, é muito chato, e gera um bloqueio que você não quer fazer mais nada. Então muito cuidado com isso, tem essa malícia de falar assim, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero assim, eu quero assado. E obviamente o profissional vai estar ali para te ajudar e ele vai saber entender e poder adequar isso aí, tem completamente capacidade de adequar isso aí para que você seja mais feliz. Outra situação que a gente acabou de falar, você tem que caminhar aos poucos, né? Não adianta você querer se empolgar e começar a fazer uma atividade física muito intensa, muito rápida, porque isso muitas vezes vai gerar algum tipo de problema para você, um desgaste cardíaco maior, muitas vezes principalmente desgaste ortopédico, no sentido de lesões musculares e muitas vezes até articulações. E isso aí pode gerar um problema que depois você não consiga mais corrigir. Então sempre vamos devagarzinho, passo a passo, no seu tempo, que devagar também é pressa. O importante é você estar feliz, você estar fazendo uma coisa gostosa, curtindo, sentindo benefícios de dormir melhor, de respirar melhor, controlando o peso, estar mais disposto no dia a dia. Outra situação também são quando as atividades pedem algum tipo de acessório, como por exemplo uma corrida. A pessoa que corre, ela precisa de pouca coisa, de uma roupa mais confortável e principalmente de um calçado apropriado para aquilo. Então lembrando sempre que as corridas também, o tênis para uma pessoa é de um jeito, para você pode ser de outro. Sempre é importante você, quando for comprar, no caso do tênis, conversar bastante com o vendedor e obviamente dependendo do seu tempo e da sua quantidade de corrida, aquele tênis vai ter uma duração de vida. Isto é, muitas vezes você pode até olhar para ele e achar que ele está relativamente bacana, mas muitas vezes ele já está vencido. E isso aí vai o quê? Se você estiver usando um tênis que ele já passou da hora de trocar, muitas vezes você vai estar exagerando no impacto de coluna, de articulação de joelho, podendo trazer problemas para você. Isso a gente fala num patamar geral, tênis, por exemplo, a raquete é importante, enfim, todas as atividades sempre vão requerer um detalhe específico para que você consiga fazê-la de uma forma mais saudável possível. Outra coisa, o ambiente também, né? Lembrar sempre, infelizmente ainda temos um país que a gente depende, a gente tem vulnerabilidade em relação à segurança. Então evitar lugares mais ermos, ou ficar muito tempo sozinho, principalmente à noite, ou lugares mais distantes. Então sempre o lugar de escolha da sua atividade física, se você estiver acompanhado é melhor. Lembrar também de não levar nada que chame muita atenção, muitas vezes celulares, relógios, cordões de ouro, anéis. Então sempre é muito importante o ambiente que você está se propondo a fazer sua atividade física seja o mais seguro possível. E outra, lembrando, o acompanhamento, né, da parte profissional do professor de educação física, principalmente para quem não faz nada, é muito interessante. O acompanhamento médico também é muito interessante, principalmente para as pessoas que já têm algum tipo de doença e nunca fizeram nada. E muitas vezes o acompanhamento nutricional. Terminamos aqui por hoje o Saúde Mix. Falou um pouco aí, tentando estimular você a fazer sua atividade física. Hoje a gente pegou praticamente todas as idades, ainda pegamos aí as gestantes, desde criança também. Espero que vocês tenham curtido, aproveitado, compartilhem. Manda ver, gente, a gente está aqui para ajudar vocês. Um grande abraço, uma boa semana a todos. Vanessa, agora é com você. Dr. Vanderbilt, mais uma vez, muito obrigada. E agora eu trago para vocês a nossa agenda cultural. De 26 de abril a 1º de maio acontecerá a 30ª Festa da Colônia Italiana de Quiririm, com muita comida típica, dança e shows. Nessa sexta-feira, a partir das 22 horas, dia 26 de abril, no Tangaroa Hall, em Taubaté, acontecerá show com a banda Roupa Nova. Nos dias 27 e 28 de abril, nesse sábado e domingo, lá no Shopping Pátio Pinda, acontecerá o Festival Food Beer, o maior festival de food trucks e cervejas artesanais da região.
Além disso, com muitas comidas diversificadas, você vai encontrar muito rock and roll. É isso aí, pessoal, uma agenda repleta de atrações para vocês se divertirem nesse fim de semana. A agenda cultural e o programa Saúde Mix ficam por aqui. Espero vocês na próxima semana. Um grande beijo, até mais, tchau, tchau! Saúde Mix. Apoio. Hospital Maternidade Frei Galvão. Loja Zé Demais Guaratinguetá.